No programa de hoje, vamos conversar com o ex-chefe de gabinete do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República nas gestões da presidente Dilma Rousseff. Conosco hoje, o ex-ministro Gilberto Carvalho. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson, pelo convite. Para mim é um privilégio poder falar com você, particularmente com o nosso querido público do Nordeste, através do Espaço Cidadão da Band. Estou à sua disposição, porque eu gosto muito do diálogo. Portanto, por favor, fique à vontade. Bacana, obrigado, ministro. Eu inicio a nossa entrevista, falando a respeito do cenário político atual, neste maio de 2020. Temos aí o componente, a presença do ex-presidente Lula elegível, podendo candidatar-se às eleições no próximo ano, 2022, a presidência da República. E eu gostaria de ter algumas palavras iniciais do ex-ministro Gilberto Carvalho sobre como compreende a formação deste novo cenário rumo às disputas para a presidência da República no próximo ano. Olha, Robson, eu diria para você que a gente está dividido nesse momento entre dois sentimentos muito fortes. De um lado, essa dor indescritível, uma dor profunda, aguda, que bate no coração de todos os brasileiros pela perda de tantos irmãos nossos, mais de já 405 mil. Passamos dos 410 mil já. 410. Nós sabemos que essas mortes não precisariam ocorrer nessa dimensão se tivéssemos um outro tipo de gestão de governo com o mínimo de empatia, com o mínimo de cuidado com o povo. Então, é uma dor terrível, uma dor também pelo desemprego e agora pela fome, que está batendo duramente. Esse é o sentimento mais forte, que mais exige reação de nós nesse momento. E, do outro lado, sem dúvida nenhuma, desde 8 de março, quando o ministro Fachin, por razões que nós sabemos, acabou reconhecendo que a vara de Curitiba não era competente para julgar o presidente Lula, e mais do que isso, quando o Supremo finalmente reconhece toda a malfadada ação do judiciário, capitaneado pelo Moro, mas também pelo TRF4, que julgaram de maneira injusta o presidente Lula. É claro que aí há um sol de esperança brilhando no horizonte. Agora, é uma esperança, Robson, queridas amigas e amigos, que ainda precisa ser construída. O pior que pode ocorrer conosco é uma sensação de que, pronto, agora está tudo resolvido, o Lula vai resolver toda a parada sozinho agora. Não é bem assim. Nós precisamos trabalhar muito, arregimentar muitas forças, trazer para não existe heróis, não é, ministro? Na verdade, toda a solução ela vai partir sempre, para que seja consistente, de uma construção coletiva, né? Exatamente. O Lula, sem dúvida nenhuma, é uma referência extraordinária. Nós consideramos a melhor figura para enfrentar e derrotar esse neofascismo do Bolsonaro, essa tragédia que se abate sobre o país. Mas ele vai precisar muito de nós, muito da militância, de um processo amplo de informação, de conscientização, de combate às mentiras, de combate ao ódio, porque o Brasil foi tomado, Robson, tragicamente por um fundamentalismo que separa famílias, que separa pessoas que até então trabalhavam juntos, pensavam semelhantes. É uma tragédia isso. Então, agora, o clima é de esperança. O presidente Lula chega aqui em Brasília hoje, à noite, para iniciar uma série de rodadas de conversas, onde a prioridade é, sobretudo, a questão da vacina e da alimentação, de mudar esse vergonhoso auxílio emergencial de R$250. Essa é a prioridade, mas é claro que o assunto da composição de uma frente democrática, popular, vai estar em jogo. E, a partir daqui, ele deve logo, logo visitar esse querido Nordeste, que vocês sabem está no coração dele, e por aí também iniciar essa cruzada nacional
para devolver um mínimo de dignidade para o povo brasileiro. Ministro, e nós estamos acompanhando, né, a situação da própria votação, que confirma a suspeição do ex-presidente Lula. A maioria já foi formada nesse sentido, perdão, a suspeição do ex-ministro, a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que jogou o ex-presidente Lula, e nós sabemos que já há a maioria formada nesse aspecto, e mesmo assim houve pedido de vistas. E como é que fica essa situação hoje, né? Há alguma expectativa de quando essa votação do Supremo vai ser concluída, né, de uma vez por todas, para que não pare mais nenhuma dúvida a esse respeito? Pois é, o ministro Marco Aurélio devolveu o processo para a presidência, para o plenário, na última quinta-feira. Há uma expectativa de que seja pautado ainda nessa semana, para que, como você bem disse, Robson, se coloque uma pedra sobre esse processo lá de Curitiba e toda a malfadada ação do ministro Moro, que levou o presidente Lula injustamente a ficar 580 dias e 580 noites preso injustamente. Isso não significa que o presidente Lula tem medo da verdade, deve retomar o processo aqui em Brasília. O presidente Lula diz que está absolutamente à disposição, desde que seja um julgamento realmente justo, realmente equilibrado e não tendencioso, como ocorreu no primeiro julgamento. Mas, para todos os efeitos, como você já disse, o presidente Lula está elegível e, se Deus quiser, nós faremos em torno dele, mas contando com todo mundo, como eu disse, um grande movimento para a gente reconstruir tudo aquilo que cuidadosamente e cruelmente foi destruído pelo golpe desde o governo Temer e agravado fortemente agora no governo Bolsonaro. Essa é a nossa tarefa. E eu pergunto, refletindo sobre essa tarefa, ministro Gilberto Carvalho, por onde o senhor acredita que passa essa reconstrução de algo muito importante que foi perdido, que é a união do povo brasileiro? Porque nós sabemos que há setores que embarcaram por puro ódio e maldade neste barco, que hoje desgoverna o Brasil, mas também há aqueles que embarcaram de forma equivocada e já se arrependeram. Outros estão ainda no momento de fazer reflexão, mas ainda assim nós temos concretamente uma divisão do povo brasileiro. E eu gostaria de saber por onde o senhor acredita que passa essa tentativa de reconstrução dessa união, que é tão importante para qualquer povo, qualquer país, continuar crescendo? Olha, Robson, eu acho que uma atitude fundamental, e esta o presidente Lula, de alguma forma, já inaugurou, é uma atitude de estender a mão, de reconciliação, de não haver vingança, de não haver ódio, de não jogar na cara de ninguém pelo fato da pessoa ter votado em Bolsonaro ou apoiado Bolsonaro e assim por diante. Então, e a amplitude desse diálogo, convocando outras forças políticas, também é fundamental para que a gente possa recompor a sociedade, essa união da sociedade. Mas tem uma coisa fundamental e de difícil consecução, esta sim, que é a gente combater duramente a indústria das mentiras, o gabinete do ódio, e interromper essa tragédia que faz com que pessoas bem intencionadas, pessoas sérias, pessoas amáveis, comecem a ser tão envenenadas que elas acabam sendo nutridas por um ódio. E aí, Robson, uma coisa importante, na política, a oposição, o pensamento diferente faz parte do processo democrático. Mas a lei que eles impuseram é a lei da guerra. Na guerra, ou você mata ou você morre. Então, você tem que excluir o outro. Então, nós temos muito receio dessa questão toda. Você viu ontem as manifestações que eles fizeram. Ainda há muita gente, anteontem, desculpe, ainda há muita gente envolvida nesse processo e muita gente armada. Isso nos preocupa muito. Você pode ter um processo eleitoral no Brasil fortemente marcado pela violência. Isso é de uma enorme irresponsabilidade que o governo está praticando, um estímulo a esse ódio.
mas nós, da nossa parte, não haverá nenhuma atitude que estimule essa questão, pelo contrário, é uma atitude de reconciliação, de rigor no combate a essa indústria da mentira, porque ela é criminosa. Agora eu pergunto, ministro, se já se sabe, por exemplo, como é que é formado, composto o gabinete do ódio, que foi até denunciado pela deputada federal Joyce Hasselmann, de São Paulo, que foi também era do partido do próprio presidente da República, né? Essa denúncia veio de dentro, veio das entranhas desse grupo político, e sabe-se como é o funcionamento, sabe-se as localidades onde tudo isso é fabricado, seja no mundo da política ou até no contexto dessa pandemia, com tanta notícia mentirosa que leva à morte de pessoas que está sendo fabricada também dentro desses lugares. Por que não há uma atitude mais enérgica das instituições nesse sentido, já que se sabe onde é que está, digamos assim, o foco desse problema? Robson, o Supremo Tribunal Federal, a partir daquele processo movido pelo ministro Alexandre Moraes e também o presidente Toffoli à época, iniciou um processo de combate, de busca e de tentativa de destruir essa questão do gabinete do ódio. O problema é que não é simples, porque é toda uma tecnologia e uma forma de agir espalhada com essa má intenção por muitos atores, de modo que não é simples esse combate. Nós não podemos esquecer que tudo isso não começa no Brasil, começa nos Estados Unidos, através da própria eleição do Trump, aquela figura do Steve Bannon, que foi um mestre nesse aspecto da destruição. Que foi o caso daqueles movimentos separatistas na Catalunha, na Espanha, o Brexit, no caso do Reino Unido em relação à União Europeia, a Filipinas, Turquia, Hungria, né? Vários países do mundo onde a extrema direita operou, né? com essa visão e esse modus operandi, nessa forma de agir, disseminando ódio, a separação, né? Está no princípio maquiavélico, né? Quer conquistar um povo, a nação, dissemine a discórdia, divide esse povo. Né? Então, a gente observa isso muito fortemente, esse mesmo estilo, né, que já vem de fora, e é o caso, como você bem lembrou também, mais recente, de Donald Trump nos Estados Unidos. Né? Você veja, Robson, que até o Papa Francisco é vítima dessa campanha. Eles tiveram o capricho de comprar um mosteiro na Itália para instalar lá um gabinete do ódio. Então, é uma coisa que, infelizmente, como você bem explicitou, ela se estendeu universalmente. Então, não será fácil esse combate. Claro que a gente precisa dar muita força a essa questão do Supremo, temos que cobrar da Câmara dos Deputados e do Senado uma ação mais dura em relação a esse tipo de procedimento. Agora, a sociedade precisa reagir. Não teremos solução se não houver um repúdio crescente da sociedade contra essa questão. Porque, como você falou, o que se semeia não é apenas o ódio, mas também a morte. O número de pessoas que morreram pela prática da difusão de soluções falsas, desde a cloroquina até outros procedimentos agora no Brasil, por conta da pandemia, é um absurdo. E o próprio presidente da República é um estimulador, tragicamente, dessas formas de mentira e, sobretudo, dessa questão do ódio. Portanto, é uma batalha difícil. Eu diria para você que ela é uma batalha central para podermos, de fato, vencer as eleições, mudar, de alguma forma, a situação do Brasil. E eles já estão plantando o ódio e, inclusive, a inconformidade com o eventual resultado negativo para eles. Portanto, o tempo todo é movido por essas iniciativas antidemocráticas, de destruição e de guerra. Ministro, e quando a gente pensa nessa configuração possível para o cenário eleitoral de 2022, né, considerando o ex-presidente Lula elegível, disputando o cargo novamente de presidente da República, que outras forças o senhor tem observado que se apresentam no país para esta disputa? Né? O que é que está mais claro diante da sua análise no momento? Olha, ninguém ganha uma eleição arrogantemente sozinho. Você só
No Brasil, você só vence uma eleição nas democracias, se você conseguir, de fato, formar um arco de alianças. No nosso caso, nós temos uma aliança histórica com partidos como o PSB, o PCdoB, uma grande aproximação com o PSOL recentemente, e mesmo com o PDT, não fosse a figura do Ciro, que entra numa outra onda, num outro processo. Mas também o pessoal da rede. Nós temos buscado, Robson, o presidente Lula é mestre nessa clareza de que é preciso conversar com esses partidos, pensar em montar um mosaico nacional combinando as eleições presidenciais com as eleições para governadores, para deputado federal, para senadores em todo o país. Agora, tudo isso precisa ser feito, Robson, com dois aspectos. O primeiro deles é em torno de um programa. Você tem que ter um programa claro, em torno do qual as pessoas se unem e se comprometam. Isso é um dado fundamental. E a segunda questão, Robson, é que essa aliança não pode ser apenas uma aliança partidária. Ela tem que ser também uma aliança social. E de reconstrução nacional, né? Até para fazer contraponto à questão da governabilidade parlamentar. Nós precisamos, esse processo de conscientização e de organização do povo é essencial para que a gente possa, de fato, fazer as mudanças no país, porque as resistências são e serão infinitas. Seria a construção de uma forma de governar tendo mais próximos células populares, através de movimentos sociais e coletivos que estejam junto de um futuro governo? Exatamente, você matou a charada. Essa é essa a questão. Quem viveu, como eu e tantos vivemos dos governos anteriores nossos, sabem das limitações que nós tivemos ao depender exclusivamente das alianças parlamentares. E a situação, Robson, só piorou, porque com esse governo Bolsonaro frágil do jeito que é, e que teve que se ajoelhar perante o fisiologismo e aumentar exponencialmente o valor das emendas parlamentares, cada parlamentar agora tem um poder imenso de conseguir apoio de prefeitos e vereadores, até porque, como não tem mais política pública de verdade, os prefeitos, pobres prefeitos nossos, vêm a Brasília com o pires na mão através de emendas parlamentares. Isso os torna dependentes para que reproduzam o mandato desses deputados e desses senadores. Portanto, é terrível quando se elege um presidente e ele tem minoria na Câmara. Nós vamos ter que, nessa campanha de 22, trabalhar fortemente esse aspecto de que haja uma coerência entre o voto para o Executivo e o voto para o Legislativo. Bom, isso de um lado. De outro lado, nós que vivemos os governos passados sabemos o que foi a pressão, a chantagem, o fisiologismo. Para cada lei que você vai apoiar no Congresso, você tinha que fazer inúmeras concessões. Eu não me conformo até hoje de nós termos nomeado gente como Gedel Vieira Lima para a Caixa Econômica Federal, por exemplo, e vários outros exemplos que nós tivemos. Isso foi por quê? Porque se você não concedesse esse tipo de situação, você não fazia o governo andar em nada. A nossa esperança, Robson, companheiros e companheiras, é que nós tenhamos, primeiro, uma Câmara e um Senado mais conformes, mais de acordo, pensando junto com um governo federal renovado, e, ao mesmo tempo, nós temos buscado fazer vamos fazer uma forte campanha de conscientização e de organização popular, para que os deputados nos seus lugares de origem sejam pressionados pelo povo para votar por essa ou por aquela lei, não para ter favores, mas porque é para o bem do povo, é para mudar o país, é para cuidar dos pobres, que são a nossa predileção. Isso é um dado fundamental da nossa campanha. Ministro, e quando a gente pensa nessa perspectiva, o que dizer em relação ao papel no dia de hoje, no contexto que a gente vive de pandemia, em relação aos movimentos sociais, né? Porque nós sabemos da importância da presença do povo nas ruas, dos movimentos sociais institucionais ou não,
E, diante desse contexto, né, seria uma contradição se essas pessoas fossem às ruas, já que o que se defende é o distanciamento social pelo momento que nós vivemos. Então, como é possível fazer essas vozes serem ouvidas ainda no momento atual, e especialmente no próximo ano, onde ainda não sabemos se estaremos no contexto com a pandemia ou não, né, de um movimento que é tão importante, mas está sem a condição de mostrar sua força, onde há um lugar muito importante a ser ocupado, que é nas ruas. A sua pergunta, Robson, tem uma dramática importância, porque nós estamos vivendo essa situação de ver se prolongar o tempo, as vacinas andam como um passo de tartaruga e a pandemia como um coelho, com muita rapidez, inclusive na sua diversificação das diversas cepas. O fato criminoso de não termos tido um cuidado e não termos tido a vacina ao tempo certo pode prolongar por muito tempo os males da pandemia entre nós. E foi muito doloroso agora, por exemplo, no 1º de maio, ironicamente, a classe trabalhadora fazendo as suas manifestações por vídeo, por uma programação nacional de vídeo, e a direita, irresponsavelmente, sem máscara, ocupando as ruas da cidade, no dia 1º de maio, que era um dia histórico de manifestação dos trabalhadores. Doeu muito no coração da gente, eu devo confessar, esta situação. Agora, nós estamos buscando formas criativas e temos que buscar formas criativas, simbólicas, de fazer manifestações, de mostrar nossa vontade. Cada vez mais os movimentos sociais estão desenvolvendo, Robson, formas, como aconteceu no Recife, por exemplo, que o MST fez aquela belíssima demonstração distribuindo alimentos para o povo nas ruas. Aqui em Brasília nós temos feito reiteradas formas de manifestação simbólicas, não convocando a massa, mas procurando usar as redes sociais para divulgar aquilo, as imagens que nós temos produzido. E daqui para frente, eu não tenho dúvida, a expectativa é de que, de fato, a vacinação aumente e que nós possamos, pelo menos na campanha eleitoral, poder, com todos os cuidados, porque ninguém sabe o que vai acontecer, como você disse, com a questão da vacina, mas não da pandemia. Mas nós não podemos nos silenciar. A situação está de tal modo que daqui para frente, aqueles que estão vacinados, aqueles que têm mais condições, nós precisamos, tomando todos os cuidados, nós vamos ter que nos manifestar, porque o rosto da morte, da destruição, está muito forte e nós não podemos aceitar. Ministro, e caminhando para finalizarmos a nossa entrevista, eu gostaria que a gente pudesse fazer uma avaliação sobre os possíveis nomes, né, que poderão enfrentar o ex-presidente Lula. Você tem, considerando o presidente sendo candidato, né, à presidência mais uma vez, para enfrentar o atual presidente que deverá ser candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro, e você tem alguns nomes, como o do próprio Ciro Gomes, que falamos há pouco tempo. João Dória avalia colocar-se, né, ou talvez tenha perdido o time e vá disputar a reeleição, tentar disputar a reeleição como governador de São Paulo, mas temos ainda alguns nomes como o Banqueiro Amoedo, né, e outros que aparecem ou tentam aparecer, como o Luciano Huck, o Mandetta, né, tem mais outro conjunto de banqueiros aí que tenta se colocar, né, e outros que ao longo do tempo poderão aparecer. Qual a avaliação que você faz em relação a esses que estão se colocando? Você enxerga algo fora dessa polarização de projetos tão diferentes, que é do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro? Você enxerga alguém que possa se configurar e crescer, o que eles tanto falam de uma terceira força nesse meio, ou no que eles querem chamar de centro? Robson, o nosso querido Betinho dizia que a análise de conjuntura no Brasil tem a validade de um leite de saquinho, não do leite longa-vida. Portanto, qualquer coisa que você fale, é difícil você ter certeza do que pode ocorrer. Vou te dar um exemplo. Pode ocorrer um processo progressivo a partir dessa CPI de quase uma força enorme pelo impeachment do Bolsonaro. Muita gente da elite que se envergonha do voto, embora seja responsável por essa tragédia, mas que se envergonha de ter apoiado o Bolsonaro, começa a apoiar fortemente o impeachment para que haja
a saída Mourão e, com isso, se evite a polarização Lula-Bolsonaro em 22, porque não querem, porque aí vão de novo se colocar perante aquela situação que já foi colocada em 18 e eles fizeram a escolha errada, foram com o Bolsonaro. Portanto, pode ocorrer muitas coisas no Senado. E a outra coisa, nunca se deve, jamais, dizer que se ganha uma eleição de véspera. Uma eleição é sempre disputada até o final. Eu acredito que vai ser duríssima essa eleição, mesmo que o Bolsonaro seja candidato, ele tem sim uma força que ele arregimenta com ele, as provas estão aí todo dia na rua. Agora, o centro está desesperadamente, você tem razão, atrás de uma saída. A última que eu vi ontem é o Tasso Gereissati, com uma possibilidade, né? Todos esses nomes que você citou, ainda tem o governador do Rio Grande do Sul, que é um jovem, eles estão buscando O centro está em grande dificuldade, porque o centro, na hora que foi necessário, deu um passo equivocado. Ele apoiou a extrema-direita e ele paga um preço. E hoje parte do centro está dentro do governo de Bolsonaro, né? Inclusive, escondem isso, mas estão. E vamos dar nomes aos bois. Você tem setores do PSD, setores do Democratas, setores do próprio PSDB, né, que tirou alguns ministros, Rogério Marinho, por exemplo, tirou a camisa, né, mas ele é dessa raiz do PSDB, claro, né, como outros que estão aí distribuídos, não só em ministérios, mas em outros cargos do governo. Então, fica um pouco difícil se identificar o que realmente é centro, né? Eu acho que até do ponto de vista das pessoas que vão escolher, que às vezes reclamam de uma polarização, me parece que essas pessoas ou são votos envergonhados de Lula ou são votos envergonhados de Bolsonaro, porque na hora que se faz uma pesquisa, se coloca vários nomes, dá Lula e Bolsonaro num patamar bem mais acima do que os demais nomes. Então, se essas pessoas querem fugir da polarização, por que não apontam nenhum outro nome? O ministro não acha isso estranho? E outra coisa importante, Robson, é a gente analisar qual vai ser o comportamento do Centrão, porque o Centrão é governo sempre, em qualquer circunstância, inclusive foi governo conosco, temos que reconhecer isso. E é muito provável... Foi governo com Sarney, foi governo com Collor, foi governo com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma, com Itamar, com todo mundo. E agora nós temos que ver para onde vai a bússola deles. A depender de como caminhar essa CPI, facilmente esse centro se desloca dessa história do Bolsonaro e isso pode provocar uma crise de governabilidade, de estabilidade do governo imensa. Para todos os efeitos, o que nós temos que fazer é, com muita força, fazer essa luta agora pela vacina, contra a fome, que é isso que está pegando, é isso que seria uma maluquice ficar pensando só em eleição. Nós temos que cuidar do povo nesse momento e tentarmos, ao mesmo tempo, ir construindo uma aliança sólida que enfrenta quem tiver que enfrentar, né? Nós continuaremos fazendo esse apelo para estarmos juntos com o PSD, mesmo com o PDT, nós continuaremos estendendo as mãos, né? E o PSOL, o PCdoB, a Rede, todos os partidos que, de alguma forma, quiserem vir conosco, mas, sobretudo, aquilo que eu falei, nos interessa demais a aliança com o povão, a aliança com os setores organizados e mesmo setores não organizados da sociedade, porque só assim você terá força para fazer as reformas que são necessárias. Robson, se nós não fizermos essas reformas, não tem graça nenhuma, daqui a pouco eles vêm e dão outro golpe, e é um absurdo, você constrói o país, de repente, constrói uma série de políticas que apontam para o futuro do povo, de repente, um golpe sujo, como o que ocorreu, destrói tudo e o resultado está aí nas ruas com o sofrimento de todo mundo. Então, é isso que a gente tem que lutar muito. Ok, quero agradecer a participação do ex-ministro Gilberto Carvalho no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, ministro, e eu deixo o momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham em todo o Brasil, pelas redes sociais, né, pelo YouTube e também no Nordeste, através da Band. Eu quero te cumprimentar, foi muito gostosa essa entrevista, muito profícua para mim, foi muito importante. Te cumprimentar por essa iniciativa de manter esse canal, de manter essa rede. Nós precisamos desesperadamente de uma imprensa democrática.
independente, autônoma, não chapa branca, e, ao mesmo tempo, que cultive valores civilizatórios para a nossa população, e você cumpre esse papel. Portanto, minha admiração, meu carinho a você e meu abraço a todos aqueles que nos acompanharam. Obrigado, ministro.